Olá, gente, tudo bem? Cadê o pessoal? Deixa eu ver se já está todo mundo por aqui. Muito bem, muito bem. Tudo certo por aí, gente? Muito boa tarde para vocês. Estamos começando mais um Comunidade em Casa. Que alegria ter vocês aqui junto da gente. As pessoas estão chegando, já deixando recadinhos, já mandando um oizinho aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Gerson já mandou um boa tarde, a Miriam também. De vez em quando aparece alguns nomes aqui que a gente não consegue saber exatamente quem são, né? Às vezes, pelo número que está identificado, fica difícil. Um desse réu aqui, tem um boa tarde aqui, mas está valendo. A Késia também está mandando boa tarde, gente, para todo mundo. Uma tarde abençoada, que o Pai do Céu possa estar com a gente. Hoje nós temos a alegria de ter a participação do pastor Edson Nunes, pastor da nossa comunidade em São Paulo, né, da Nova Semente, vai estar com a gente, vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração e certamente vai ser muito abençoado. Teremos outros momentos agradáveis e eu digo que talvez um dos momentos mais importantes da nossa tarde, o momento em que nós apresentamos a Deus os nossos pedidos de oração. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. E você que está com a gente, deixa eu só dizer uma coisa.
nós estamos aqui, reunidos na nossa casa, nesse momento que é o Zoom, né? Cada um no seu cantinho, na sua casa, no seu lugar, mas juntos, reunidos virtualmente pelo Zoom, mas também temos a possibilidade de compartilhar esta programação com muitas outras pessoas, porque simultaneamente nós temos uma live no Facebook. Então, se você tem um perfil no Facebook e quer abençoar alguém nessa tarde, quem sabe seja oportunidade para você compartilhar a programação, compartilhar o link. A live está sendo transmitida, então, lá no Facebook. Fica o convite para você também compartilhar, tá bom? Já está valendo por ali. Deixa eu ver já quem está por aqui. Eu queria, na verdade, cumprimentar algumas pessoas e preciso ver aqui quem está na tela. Deixa eu ver quem está na tela. Ah, já consigo visualizar aqui o Gustavo. Oi, Gustavo, como que você está, querido? Tudo bem, Gustavão? Boa tarde para você. Deixa eu ver se eu consigo dar uma boa tarde para o Gustavo aqui, se ele está me ouvindo direitinho. Eu vi o joinha do Gustavo ali, só não consegui ainda a voz do Gustavo aqui, para ter uma boa tarde para a galera. Alô, Gustavo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ô, boa tarde. querido. Tudo certinho, meu amigo? Nesse momento, você não comanda o som, meu querido. Graças a Deus estamos bem, Ronaldo. Graças a Deus. E você, nesse momento, não tem uma mesa de som na sua frente, né? Já está com saudade, querido? Faz tempo, né? Quase 60 dias aí, né? É verdade. Já tem um tempinho, né? Sem mesa de som. Deixa eu ver aqui quem mais que eu cumprimento aqui rapidinho. Eu consigo, fica mais fácil eu cumprimentar quem eu estou vendo, tá? Tem algumas pessoinhas que não mostram a carinha, aí fica um pouco mais complicado, porque eu não sei se a pessoa está ou não atenta, né? Conectada aqui com a gente. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Como estão as coisas, Patrícia? Olá, tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje a gente tem a participação da Adélia, que é da Angola e é estudante do IAP, está aqui com a gente no chat, e a tia dela, Joyce, que está no Canadá, está participando com a gente aqui hoje. Que legal, que legal, que legal. Muito bom. Muito bem, obrigado. O Dário está aqui com a gente. Alô, como está, meu caro Dário? Você está bem, meu amigo? Tô bem. Pode falar. Tô bem, sim. Acabei de fazer o estudo bíblico. Amém. Meu querido, deixa eu te perguntar rapidinho aqui. Você é um dos entusiastas, né, do cursinho, do nosso cursinho 180 graus. Como que está sendo esse momento? Está sendo um momento meio difícil, né? Os alunos, eles têm a necessidade, eles querem ter aula presencial, só que não pode, né? O momento é de resguardar, ficar sensato. A gente manda alguns materiais quando possível, só que é difícil o aluno acompanhar de verdade, mesmo tendo material, porque o ritmo é pesado, então ele necessita da presença e da mediação. Mas torcer para voltar, né? Mas voltar com segurança, com prudência, não pelo coração. É verdade, isso é importante, né? Deixa eu ver aqui quem mais que eu vou falar aqui. Eu quero aproveitar, porque a gente tem uma convidada hoje, que na verdade não é convidada, apenas convidada, ela é da casa. Independente de onde ela está, ela é da casa. A Lani. Oi, Lani. O pessoal já está liberando aí para você. Oi, Lani, tudo bem, querida? Tudo bem. E olha só, está acompanhada, além desse maridão simpático de sempre, dessa moça linda. Está com quantos... Simpático, bonito. Você esqueceu o bonitão também, o Ronaldo. Faltou o bonitão? Tá bom, eu falo bonitão aqui, não tem problema, viu? Esse marido bonitão. Esse sou eu. Esse é você. E essa moça linda? Fala, eu sou a Luísa. Olha só, gente, olha que linda. Tá com quanto? Já tem... 8. Tá com quantos meses? Ou já 8 passou de um ano aqui? Oi? 8 meses. 8 meses. Para quem não sabe, para quem está aqui com a gente, quem sabe até assistindo a gente pelo Facebook, vocês estão morando onde, Elane? A gente está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E como está sendo, nesse momento, esse período de quarentena aí no Mato Grosso, Elane? Agora ficou complicado, né? Porque
a gente está com um caso aqui muito grande aqui em Dourados, que é onde a Késia está, que ali está um surto muito grande por causa do frigorífico, né? Um caminhoneiro ali teve ali com o pessoal, ele estava infectado e infectou todo o frigorífico. E como o Dourados é uma cidade menor que aqui, então eles estão vindo aqui para Campo Grande. Então a gente já tem cerca de 41 mortes no estado, né? No estado, mas estava bem tranquilo até então, né? Estava tranquilo. Relativamente tranquilo. Então... E me diz uma coisa, aí a dinâmica de igreja, essas coisas aí em Campo Grande, como que está sendo? Então, aqui a gente frequenta a Primeira Essência, né? Que é a comunidade aqui também, parecida com aí, mas é um estilo um pouco bem diferente. Mas elas têm mais um estilo de home church, então fica numa casa bem grande. Então, eles têm um quintal, um jardim imenso, e nesse jardim é que fazem as reuniões, né? A gente está fazendo, são todas as tardes, é o Sunset, eles chamam de Sunset, e inclusive está tendo agora, né? Das 4h15 até as 5h30, mais ou menos. Então, é o único jeito que a gente consegue fazer alguma coisa ali, né? No jardim. Nos sábados à tarde. E aos sábados de manhã, todos os sábados, e tem a transmissão, a live. Transmissão. Legal, legal. Então está acompanhando também parte da programação, vocês estão acompanhando virtualmente, né, Lani? Sim, tem que ser, né? Bom, você que sempre muito ligada ao universo da música, deve estar sentindo falta, né? Bastante, principalmente dos ensaios, que não dá para fazer. Porque eu ainda toco de manhã lá, né? Eu tô como ministra aqui, então na parte da manhã eu tenho que acompanhar o pessoal, quem vai cantar, e à tarde também tem a parte do louvor, né? Mas, assim, é complicado os ensaios, porque a gente não pode ter aquela situação da aglomeração, né? Entendi. Então, isso fica mais complicado. Alane, mas você, o maridão, a Luísa, que Deus abençoe vocês, a gente sente muita saudade, viu? Acho que fala em nome de toda a comunidade. A gente não vê a hora de voltar. Nós também. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser. Deixa eu Amém. falar aqui rapidinho com a Miriam. Pastor Edson já está chegando por aqui também. Pastor Edson Nunes é o nosso convidado de hoje, vai trazer a palavra de Deus para a gente. Mas quero falar com a Miriam porque nós estamos num momento de campanha, mesmo com esse período de pandemia, a gente preocupado, claro, com a contaminação com a Covid, pelo novo coronavírus, né? Mas ainda assim tem campanha e campanha do agasalho. É isso mesmo, Miriam? Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem aí, gente? Primeiramente, saudades, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Tá muito, muito bom o áudio, tranquilo. Maravilha. Então é o seguinte, como o Ronaldo já deu uma adiantada, nós estamos aí num período de campanha do agasalho, porque o frio chegou, né? Tudo bem que ele deu uma recuada agora, mas já estamos entrando numa semana de inverno, inclusive hoje, né? Começa o inverno. Então, todos os anos, nós fazemos a campanha do agasalho e nós precisamos de cobertores, edredom, lençol, roupas, calçados, acessórios, tudo que estiver ligado, né, ao inverno, para a gente aquecer um pouquinho a vida dos nossos amigos, dos nossos parceiros, dos nossos colegas da vida. E eu quero fazer um segundo apelo, se você me permite. Claro. Posso? Pessoal, assim, nós temos uma campanha muito específica, que é a campanha do agasalho, que acontece uma vez ao ano, né? E nós precisamos de doações, mas também temos uma campanha que é anual, que acontece todos os dias do ano, que é em relação à alimentação. Então, as pessoas necessitam de agasalho, isso é muito importante. Como vocês podem ver aí na imagem, o calor começa na solidariedade. Então, a gente, né, juntando o nosso calor humano, aí, da compaixão, da solidariedade, de fazer o bem, a gente aquece o coração das pessoas, além, claro, do seu físico, mas a gente também precisa alimentar essas pessoas. Então, nós temos muitos pedidos de alimentos, de cestas básicas, e tá difícil. Então, eu apelo aqui ao coração de vocês também, para que, além do agasalho, se você tiver a oportunidade
de fazer doações de alimentos ou de dinheiro, né, para a gente poder reverter também o auxílio financeiro em cestas básicas, nós precisamos muito, tá? Então, nós temos aqui 2 focos, que são as roupas masculinas e alimentos. Vocês podem fazer as doações entrando em contato por meio das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Sopão 180, ou pelo meu telefone celular, que está aí na tela, inclusive. Está na tela. Isso, DDD 44 99967 8703. Aí a gente combina se nós retiramos, se vocês trazem até nós. O importante, né, é a gente não parar neste momento e fazer aí o que tiver ao nosso alcance. Muito bem, Miriam, obrigado, viu? Deus abençoe o trabalho de vocês. E, gente, Amém. É claro que a Miriam pontuou aí certinho, uma forma direta, né, da gente entrar em contato com a Miriam, com a equipe do Sopão. Paulão sempre aqui com a gente também, Paulo Cipal está aqui com a gente, né, que está sempre envolvido, liderando esse ministério, junto com a Miriam, junto com outras pessoas que participam. Mas a gente quer lembrar, o William sempre traz aqui para a gente tem para colocar na tela também o número da nossa conta bancária da igreja, não apenas para doações para o Sopão, não apenas para as doações que podem ajudar outras pessoas, mas também, às vezes, aquela oferta de gratidão, o seu pacto, o seu dízimo, essa possibilidade de você devolver, fazendo diretamente o depósito na conta bancária da comunidade 180 graus. Então, a gente tem a conta bancária que está à sua disposição, você tem a possibilidade de fazer o depósito, e se tiver qualquer tipo de dificuldade, pode estar falando também com a nossa equipe, né? Com toda a equipe da comunidade 180 graus, e é uma possibilidade de você fazer, então, o seu depósito. Bom, eu quero aproveitar aqui, porque a gente, nesse encontro, evidentemente, a gente está junto também para orar, para falar com Deus, para conversar com o Papai do Céu e colocar os nossos pedidos de oração nas mãos do Senhor. Cadê a Bea? Alô, Bea. Hoje eu falo direito, tá certo, Bea? Na semana passada eu paguei mico aqui, né? Tá certo. Olá, desculpa, tá? olá, boa Faço tarde aqui um para pedido todo de mundo. desculpas público para Bea. Imagina, imagina. Bea, Então, o que você tem para a gente? A gente recebeu alguns pedidos pela caixinha no Instagram, nos stories. Então, a Cida, ela pede oração pela família e pela saúde dela. A Beatriz Sena pede por um emprego, sobretudo um que dê para ela o sábado livre. A Abigail pede por uma prima que está fazendo químio. E também tiveram outros pedidos mais gerais que não quiseram se identificar sobre saúde mental. Pessoas também que foram infectadas por Covid pediram oração. E o pastor pediu de forma geral oração pelas famílias, pais, filhos, casais, todas as pessoas que estão tendo dificuldade nos relacionamentos também. Muito bem. São alguns pedidos de oração, né, que chegam para nós. Eu coloquei essa caixinha também no meu Instagram, recebi aqui, inclusive, de uma aluna minha, a Clarissa. Ela pediu pela saúde do pai dela. A família está passando por um momento bastante difícil, né, em virtude de um problema de saúde grave do pai dela, e ela mandou aqui o recadinho também no meu Instagram. A gente ora uns pelos outros, né, e precisamos, eu tenho dito sempre, né, escolha sempre alguém para quem você vai orar, além dos seus, além das pessoas que você geralmente já ora, né, dos seus familiares. Escolha sempre alguém para cada dia estar colocando nas mãos de Deus nesse momento tão delicado, não apenas, né, por situações que envolvem a doença, né, em si, mas também toda a questão sentimental, emocional que nos envolve, a questão do emprego, enfim. Pastor Delmar, acho que esse é um momento muito oportuno para orarmos juntos, e eu gostaria de convidá-lo para participar com a gente, né? Você que é líder da nossa igreja, da nossa comunidade, pastor. Ok, eu quero dar meu boa tarde a todos que estão aqui. Quero dar uma boa notícia aí para a Miriam e para o Paulão. Este mês, 2 de nossas igrejas que precisavam de cestas básicas dispensaram, não precisam de nenhuma cesta. Então, podem contar com 15 cestas básicas mais para o atendimento de vocês esse mês, tá bom? Amém.
acaba sendo uma boa notícia e esperamos que as notícias boas continuem. Pessoal, somente para dar uma satisfação, eu acho que é interessante mencionar aqui, ainda não assinamos o contrato, mas está tudo certo. Provavelmente na terça, quarta, estourando quinta-feira, devemos assinar o contrato do novo local onde a nossa comunidade vai se reunir. E aí, de maneira oficial, com endereço, com tudo, nós vamos postar aqui para vocês. Tá bom? Continue orando para que tudo continue dando certo e que tudo funcione bem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Que o teu Santo Espírito esteja iluminando o pastor Edson ao transmitir a tua palavra. Que os momentos que passarmos aqui sejam momentos muito, muito abençoados mesmo. E que tu possas falar o nosso coração, a nossa mente, e saiamos daqui mais esperançosos ainda de ver a tua volta nas nuvens dos céus e irmos morar para sempre no teu reino de glória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Delmar. Eu quero chamar o Michel, nosso querido Michel, para apresentar o pastor Edson, para fazer as honras para o nosso convidado aqui. Michel, fique à vontade. Deus abençoe. Olá, Ronaldo. Boa tarde a todos os amigos aqui da comunidade, vocês que estão aqui participando dessa sala do Zoom, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, você que tem vindo a cada sábado para tentar matar um pouquinho da saudade do nosso povo da comunidade. Esse tem sido um momento sempre, sempre muito especial. E que bom que hoje a gente está com esse número tão legal de gente, tanto aqui quanto lá no Facebook, e não é por menos. Quando nós divulgamos quem estaria conosco, eu preciso compartilhar aqui o quanto as pessoas ficaram eufóricas. Então, eu gostaria de começar trocando uma ideia com o nosso amigo pastor Edson Nunes. O senhor nos ouve, pastor? Tudo bem, meu amigo? Escuto muito bem, sim. Que bom. Pastor, você tem uma gama de admiradores aqui na comunidade 180. É uma galera que está tentando ver o lado positivo. Estou preocupado com vocês, então. É uma galera que está tentando ver o lado positivo das coisas e está comemorando que não está tendo culto na comunidade de manhã, porque eles podem te assistir na Nova Semente. Eles estão ali, ó, ligadinhos em todas as séries. Muito bom. Pastor Delmar, um abraço. Muito bom estar aqui nessa comunidade. Que voz, né? Essa do Ronaldo, né? Ronaldo? Pois é. Que vozeirão, hein? Caramba! É difícil falar depois dele, né? Ainda péssimo, mais né? Porque com essa voz toda aí, depois é ruim pra gente. Ainda. Pastor, antes de entregar de vez aí mas o pastor as palavras para o senhor, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho acerca da sua trajetória até o pastor sênior da Nova Semente, da sua jornada acadêmica também, e para uma galera aqui que gosta bastante, que o senhor falasse um pouquinho a respeito da Terceira Margem do Rio também, esse projeto tão especial que a galera ama. É chato, né? Falar da gente é muito chato. Eu sou pastor, eu acho que isso é o que mais importa. Desde 10 anos de idade eu queria ser professor, acabei realizando esse sonho também, fui professor, mas meu avô materno sempre quis muito que eu fosse pastor e ele morreu quando eu tinha 10 anos, e aí deixou essa incumbência para mim de ser pastor e eu aceitei, entendi que Deus tinha me chamado e foi isso. Estudei um monte de coisa em um monte de lugar e é isso. Hoje estou de volta para a igreja, depois de passar 9 anos dando aula de teologia lá no NASP. E estou lá na Nova Semente. Pastor sênior é um título lá que eles deram lá, que significa que eu é que tomo todas as buchas. Eu que tenho que resolver todos os problemas. Eu sou mais velho deles também, obviamente. Então, isso que significa pastor sênior. A Terceira Margem do Rio... Cara, foi um negócio assim que começou super inesperado. Eu sou amigo do Leonardo há muitos anos, desde que eu comecei minha faculdade. O Tiago estudou, foi meu contemporâneo de faculdade também, só que eu estava no último ano, ele tinha acabado de chegar e a gente conversou muito pouco, mas eu já era meio pirado no hebraico, né? E aí ele foi para Andrews depois fazer o mestrado
E no final do mestrado dele, início do doutorado, ele me mandou um e-mail super bonito mesmo, um e-mail bem legal, dizendo que ele tinha se apaixonado pelo hebraico lá no mestrado, na Andrews, e que agora ia fazer doutorado em Antigo Testamento, e que ele agora se lamentava da gente não ter sido muito amigo na época que a gente estava junto na universidade, né? E acabou que, por causa desse e-mail, a gente começou a trocar muitas ideias, ficamos amigos. O Felipe é muito amigo de várias pessoas que também são minhas amigas, e o Lucas foi meu estagiário na comunidade judaica de São Paulo. Depois foi meu aluno na pós-graduação. E eu tive a honra de estar na banca de doutorado dele, na defesa dele, no ano passado. Foi uma das maiores honras que eu já tive na vida. Então, são amigos, a gente se juntou para... A ideia inicial era estudar a Bíblia, ou produzir textos sobre a Bíblia no site e lançar livros que a CPB não pudesse lançar ou não quisesse lançar, ou que a gente achasse que precisava ser lançado em português. E foi isso. Aí depois virou um podcast, que foi onde trouxe um monte de problema para a gente, porque a gente ficava zoando lá. Porque a gente se reunia, é muito raro a gente se reunir. A gente conversa todo dia pela internet, mas se reunir assim é super raro. Mesmo morando perto, a gente quase não se reunia. Então, porque cada um tem uma rotina muito louca, né? O Thiago tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, o Lucas tem um filho, o Valente tem 2 filhos, tem as esposas, tem os ministérios, tem as igrejas, tem as aulas, tem um monte de coisa. Então, a gente se reunia muito impossível. Como a gente se reunia, a gente tinha que gravar. Mas aí tinha que gravar e a gente não tinha tido tempo de conversar, a gente acabava brincando demais, aí trouxe alguns problemas, a gente parou de gravar, talvez a gente volte aí. Vamos ver se vai rolar mesmo ou não. Tá bom esse resumo? Tá bom, né? Pô, a gente continuaria ouvindo um monte, mas tá ótimo. E para quem aí ficou interessado, esse aqui é um dos livros da editora, do selo da Terceira Margem do Rio, escrito pelo pastor Edson. Trabalho de mestrado, é isso, pastor? Esse foi o meu mestrado. Esse livro tá muito chato, viu? Não leiam não, tá muito cansativo. Vou parar ele então, pastor. Eu vou lançar os melhorzinhos depois. Que legal, pastor. A gente quer agradecer demais porque o senhor aceitou o nosso convite. É uma honra para a gente ter o senhor aqui. A honra é minha. De verdade mesmo. Muito, muito, muito obrigado por aceitar. E os momentos que se seguem são teus e o privilégio é nosso em poder te ouvir. Obrigado, obrigado. O bom, quer dizer, não tem nada muito bom dessa pandemia, né? Mas a única coisa boa é a gente poder ter essa oportunidade de poder conhecer igrejas novas e pessoal sem ter que pegar avião, né? Então a gente conhece, vê as carinhas aqui de vocês. E teve uma igreja que eu preguei esses dias que eu encontrei um amigo meu de infância ali, nem imaginava que ele estava onde ele estava, foi muito engraçado. Então é muito bom estar com vocês aqui. A gente tem, nesses convites, a gente fica pensando 1000 coisas, né, no que a gente pode falar ou não falar. E eu resolvi meditar com vocês num salmo que é simples, mas que eu acho que tem uma lição muito importante para a gente. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Salmo 1. Salmo 1. Ou seu aplicativo, né? Não sei. Salmo 1. Tá bom? Então, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, né? Tem 5 divisões internas aqui no livro de Salmo. Alguns vão dizer que essas divisões são para criar um paralelo com o Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem muitos salmos diferentes, muitos estilos diferentes de salmos. A gente acredita que esses salmos foram sendo escritos durante anos e anos e anos. A gente tem um salmo que nós acreditamos ser de Moisés aqui. Ou seja, se você levar em conta que possivelmente o livro de Salmos foi fechado, né, na época de Esdras e Neemias, você tem aí mais ou menos 700 anos em que o livro de Salmos, em que os salmos foram sendo coletados, né? Depois a gente acredita que eles foram arranjados nessa maneira, né, na época de Esdras e Neemias, e aí se tornou nesse livro maravilhoso que a gente tem hoje, com tanta diversidade de pensamento, de teologia, e uma constante, né? Todos eles falam de Deus, que é um negócio impressionante. E a gente acredita que o Salmo 1 e 2, então, foram escritos para abrir o livro de Salmos. São salmos que têm muitas conexões internas entre si, o Salmo 1 e o Salmo 2, mas
por algum motivo, eles aparecem aqui divididos em 1 e 2. E a gente vai trabalhar hoje só o 1. Então, se abrindo lá, Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse salmo começa descrevendo um homem bem-aventurado. Em hebraico, a palavra aqui é ashrei. A palavra ashrei quer dizer também feliz. Né? Feliz é o homem que aqui ele vai descrever negativamente. Feliz é o homem que não anda, que não para e que não senta. Né? Então, esse homem feliz ele vai ser descrito aqui, do verso 1 até o verso 3, em 3 partes. A primeira parte é uma descrição negativa, a segunda parte é uma descrição positiva, e a terceira parte é uma metáfora. Né? Na verdade, mais tecnicamente, é uma símile, porque é uma comparação direta. Né? Vocês lembram disso que ele fez português aí? Tem algum professor de português aí? Não? Se tem, é isso, é símile, não é metáfora. Bom, a primeira descrição negativa, ela tem uma construção no hebraico muito interessante. Essa construção no hebraico ela é o que a gente chama de paralelismo inverso. No hebraico ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí depois ele fala que no caminho dos pecadores não para e que na roda dos escarnecedores não senta. Né? Então tem essa inversãozinha que a gente chama de paralelismo reverso. Essa descrição negativa ela tem uma nuance de movimento, né? Porque começa com andar, depois é parar, depois é sentar. E a palavra sentar aqui também é a palavra usada para habitar. Né? Então, pode ser traduzido tanto como sentar, e a chave, pode ser tanto sentar quanto habitar. Então, tem essa ideia do movimento. O homem feliz, ele não anda, ele não para, ele não senta. Então, os verbos estão do movimento para o não movimento, correto? Então, basicamente, o homem feliz, ele faz o contrário. Ele é do não movimento para o movimento, né? Então, ele continua, ele não para. Ele não senta, ele continua. Então, tem uma ideia de movimento interessante nesse primeiro verso aqui. O segundo verso vai descrever em termos positivos. Diz lá: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele fala de prazer, é deleite, né? É uma coisa que te alegra, e ele usa a expressão Torá, né, para falar de lei. A Torá se refere aos livros de Moisés. Então, o prazer do homem feliz está na lei. Depois da descrição negativa, vem essa positiva. E a segunda parte desse verso diz assim: ele medita na lei de dia e de noite. Essa palavra meditar, ela não é a meditação oriental que a gente aprendeu a ver, né, nos filmes, nos livros, e até alguns fazem esse negócio de yoga e tal. Eu não faço nada, mas enfim, esse negócio de meditação que você senta e dobra suas pernas e fica com a mãozinha aí, né, deixa sua mente, como é que fala, vazia, né, etc. Não é essa meditação que ele está falando, né, ele está falando de essa palavra em hebraico é a palavra hagá. A palavra hagá, ela aparece em outros contextos, ela é muito rara, ela não aparece constantemente, mas ela aparece em alguns contextos interessantes. O principal deles é no livro de Jeremias. Ele fala que Deus é como um leão que está sobre a sua presa, alguma coisa assim, e diz lá que ele está roendo, né, comendo a presa. Basicamente, hagá, quem tem cachorro vai entender isso, hagá é aquele barulho que os cachorros fazem, ou os leões, ou qualquer predador, faz quando está comendo o ossinho. Né? Então, eu tive um cachorro até o ano passado, meu cachorrinho morreu, infelizmente, mas eu dava um ossinho para ela, ela saía, né? Pegava o ossinho, sentava no lugar dela, colocava as 2 patas assim no ossinho e ficava com a cabecinha de lado assim, roendo. E ela fazia um barulhinho enquanto ela estava roendo. Esse barulhinho é que a Bíblia fala que é o hagá. Tá bom? Que é extremamente interessante. Porque no próprio livro de Jeremias e depois no Novo Testamento também, você vai ter ideias repetidas de que a gente deve comer a palavra de Deus. Em Isaías também tem isso. Você tem que comer a palavra de Deus, né? Você se alimenta da palavra de Deus. Então, ele aqui está dizendo basicamente que
o homem feliz, ele é aquele que se alimenta, que faz esse barulhinho enquanto come a palavra de Deus, porque ele está se deleitando, né? Então é um verbo muito, muito sutil. Talvez a melhor tradução fosse murmurar, mas não aquele murmurar no sentido negativo, sabe? Não é de reclamar. É murmurar no sentido de falar baixinho, de produzir aquele sonzinho bem peculiar. Então, o homem feliz, ele come, ele se alimenta da palavra de Deus, não que nem um maluco, né? Mas ele come degustando, né? Devagarzinho, fazendo aquele barulhinho enquanto está comendo. Então, ele foi descrito de maneira negativa, o homem feliz, agora ele foi descrito de maneira positiva, e agora vem a símile, a metáfora, né? Vai dizer assim, verso 3, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então aqui a gente tem alguns detalhes importantes, né, nessa comparação. Primeiro, que é comum, tanto no Antigo Testamento, no próprio livro de Salmos, mas em Jeremias também, etc., você comparar o homem fiel, o homem temente a Deus, a uma árvore. Então, o homem fiel ele é como uma árvore. E a árvore tem a ideia do movimento. Lembra do movimento, da descrição negativa? Aqui a árvore é comparada como infeliz, a árvore ela não sai, ela não mexe no lugar, como diz a letra lá do Arraiz, né, dos Arraiz. Eu, como as árvores, permaneço no mesmo lugar. Eu não me mexo, eu estou lá parada. Então, o homem feliz, lembra que Paulo vai falar? O homem feliz ele não é balançado, ele não é levado por qualquer vento, porque ele está plantado, ele é sólido. E aqui vem a ideia das árvores, né? Ele está plantada junto à corrente de águas. Então, ele tem de onde se alimentar. A ideia das águas, da palavra de Deus ser como as águas também vai aparecer no Antigo Testamento e também vai aparecer no Novo Testamento, principalmente lá, por exemplo, João 4, João 7, que Jesus fala que ele é água viva e tal. Então, o homem feliz, ele está plantado, ele tem raízes, ele tem alimento também. Qual é o alimento dele? O verbo Hagá está falando que ele se alimenta da Torá de Deus, né? E aqui ele está plantado também junto à corrente de águas. Então, ele está se alimentando, né, da água e o Hagá, ele está comendo a palavra de Deus, né? Então, ele vai crescer uma boa árvore. E aqui vem dois detalhes importantes para mim, que são detalhes importantes nessa comparação. Diz lá que no determinado tempo ele dá o seu fruto. Ele dá o fruto no tempo certo, no tempo determinado. Aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro detalhe, existe um momento certo para você dar o seu fruto, existe um momento adequado para você dar o seu fruto. O que é o fruto, né? O que é o fruto? Eu lembro que essa pergunta caiu no vestibular de medicina da UERJ, que eu fiz lá em 97. Meu pai queria que eu fizesse medicina, mas isso é uma outra história. E aí caiu lá o vestibular e a pergunta é: o que é o fruto? Eu escrevi umas 2 páginas de resposta filosófica e tal, descrevendo o que era o fruto e tal. E a resposta era bem simples. A resposta era: o fruto é a concentração de seiva elaborada. Né? Essa é a resposta. Então, mais ou menos, né? Mas aí você vê, a árvore, ela pega os nutrientes da terra, né? Ela puxa os nutrientes da terra, da água, e ela vai, forma a seiva, então, e a seiva vai subir, vai alimentando a árvore, e aí depois essa seiva vai se concentrar e vai produzir os frutos. Mal e mal é isso. Vai produzir os frutos. Ou seja, aquilo que você alimenta daquilo que você se alimenta é o fruto que você vai produzir. Agora, você não dá fruto o tempo todo, e essa é o segundo aspecto. Você não dá fruto o tempo todo, você dá fruto no tempo certo. Há um tempo específico para você dar fruto. E a gente, nessa pandemia maluca aqui, a gente está vivendo um negócio engraçado, né? Tem aqueles memes, né? Quantos livros você já leu na pandemia? Quantas línguas você já aprendeu na pandemia? O pessoal está querendo fazer tudo que nunca fez na vida na pandemia porque está fazendo home office, né? E aí tem o pessoal que responde a isso, fala assim: cara, eu não consigo fazer nada na pandemia, estou triste, estou mal, estou chateado, ou o home office com criança em casa não funciona e as coisas estão todas paradas e tal. Então é um alento para a gente saber que a gente não precisa produzir fruto o tempo todo, a gente não precisa produzir coisas o tempo todo. A gente tem um momento certo para produzir as coisas, né? Essas coisas vão acontecer. E o segundo detalhe é que ele coloca aqui que
ela tem folhas que nunca murcham, né? Então, um dos objetivos da árvore ter folha, né? Uma das vamos dizer assim, dos resultados da árvore ter folhas é que ela produz sombra. Ela produz sombra. Ela produz, quem sabe, uma proteção num dia de sol, uma proteção numa tempestade. A árvore tem folhas que nunca murcham. Essa árvore, o justo, o homem feliz, ele tem folhas que nunca murcham. E aqui tem 2 detalhes, né? Tanto o fruto quanto as folhas, a folhagem, não servem à própria árvore. Eles servem ao ambiente que está em volta, né? Então, os animais vão se alimentar dos frutos, as pessoas vão se alimentar dos frutos, os frutos que caem vão alimentar a própria terra para produzir nutrientes, para adubar essa terra, etc. e tal. Então, o fruto não serve à própria árvore, e a folhagem também não serve à própria árvore. Tanto os frutos quanto a folhagem, elas servem os que estão em volta. E essa é uma lição importante, principalmente se você levar em conta o último verso, a última linha do verso 3, que diz: tudo que ele faz será bem sucedido. Aqui o verbo está no modo hebraico, que é o modo rifil. O rifil é um modo de ação causativa. Ou seja, não é uma ação que você faz, nem uma ação que você sofre, é uma ação que você causa. Então, qual é a sacada aqui? O homem feliz, ele causa sucesso. Ele faz as coisas serem bem-sucedidas. E a ideia não é que ele causa sucesso para ele mesmo, ele causa sucesso. Ele traz sucesso, ele traz bênção. Então, o homem feliz, ele se alimenta da palavra de Deus, mas ele não vive para o próprio sucesso, ele não vive para se alimentar, ele vive para alimentar e para servir os outros. Ele causa o sucesso dos outros. Ele traz o sucesso para os outros. Aqui eu acho que tem muitas dimensões que a gente podia explorar na nossa jornada espiritual, né? Se na nossa jornada espiritual a gente está servindo a gente mesmo, né? Se na nossa experiência religiosa a gente está servindo a gente mesmo, talvez a gente não seja feliz, ou talvez a gente não seja o homem bem-aventurado, que diz o Salmo, né? A nossa experiência religiosa, a nossa experiência espiritual é um serviço para os outros, é um serviço para a comunidade. E quando eu me alimento de Deus, quando eu me alimento da palavra dele, da lei dele, a lei não serve a mim mesmo, a lei serve aos outros. E eu lembro aqui de Deuteronômio capítulo 4, que é um texto que eu gosto bastante. Se vocês estiverem aí, abre aí rapidinho, Deuteronômio capítulo 4. Lá diz assim, verso 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. Que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este povo é gente grande, é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje proponho a vocês? Então, veja, o objetivo da própria lei, quando Moisés relembra a lei ao povo no livro de Deuteronômio, não é para que o povo fosse mais santo, mais bonito, mais justo, mais perfeito, mas é que quando eles guardassem os mandamentos de Deus, as outras pessoas olhassem para eles e falassem o quê? Uau, que povo é esse? Ou seja, nem a guarda dos mandamentos é para nosso próprio benefício, mas é para o benefício também dos outros. É óbvio que a gente é abençoado ao guardar os mandamentos, mas esse não é a finalidade da lei. A finalidade da lei, a finalidade das bênçãos não é você mesmo, a finalidade são os outros. É por isso que a gente fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas principalmente de Abraão. Quando Abraão é abençoado, ele não é abençoado para ele, é abençoado para abençoar o mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus fala, eu vou te abençoar, Abraão, por quê? Porque eu quero abençoar a humanidade, porque eu quero abençoar todas as nações. E o Salmo 1 é um lembrete disso, do que a gente chama de mecânica da eleição. O eleito não é eleito para ele, o eleito é eleito para os outros, por causa dos outros, para serviço dos outros.
Talvez por isso que Ellen White tem aquela frase tão maravilhosa que ela diz que todo novo convertido nasce um missionário no reino de Deus, né? Quando a gente nasce, a gente precisa nascer para os outros, é para servir os outros, é para pregar para os outros, é para causar o sucesso dos outros. E o Salmo continua dizendo assim, ó, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, eles não servem a nada, eles não têm frutos, eles não têm sombra, eles não servem à comunidade, eles são o fim neles mesmos. Diz lá o verso 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Ou seja, quando chegar no dia do juízo final, o não serviço vai ser julgado. Nem os pecadores, ainda no verso 5, na congregação dos justos. Então percebam, o Salmo começa falando do homem feliz, no singular. E o homem feliz, ele enfrenta os pecadores, no plural, os ímpios, no plural, os escarnecedores, no plural. Mas quando chega a hora do juízo, o homem feliz agora está no plural, são os justos. Perceberam isso? O que isso está me ensinando? Isso me lembra muito da história de Elias. Lembra de Elias? Elias está lá, feliz e tal, briga lá com Acabe, chove, depois da chuva, aí mandam dizer para ele que Jezabel quer matá-lo. Lembra disso? Aí ele foge. Sai correndo, foge, vai se esconder, ele sai lá do Monte Carmelo, que é no norte de Israel, ele foge até a região do Sinai, que é lá no sul, perto do Egito. Ele se esconde nas cavernas, Deus vem, não está no terremoto, não está no trovão, não está no fogo, mas está no sussurrar do silêncio. Aí Deus pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? O que Elias responde? Senhor, só eu sobrei, só eu sou justo, só eu estou pregando a tua palavra. Aí Deus fala para ele, não é só você. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Eu levantei você por causa dos 7.000. Então volta lá que você ainda tem coisa para fazer. Quer dizer, muitas vezes a gente se sente sozinho, sendo justo, sendo um homem honesto, sendo um homem feliz, que guarda a lei de Deus, a gente acha que a gente é o único. Mas quando chegar na hora do juízo, você vai ver que você não foi o único. Tem um monte de gente junto com você. Fica tranquilo, você não está sozinho. Ok? E aí vem o último verso, que tem um ensinamento lindo na própria gramática do hebraico, que diz lá assim, ó, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é interessante porque o caminho dos justos é o complemento do verbo. O sujeito é Deus. O verbo é conhecer. Então Deus conhece o caminho dos justos. Ou seja, quem é o centro dessa oração? Cadê o Michel? Michel está aí? Parece que o Michel é professor de português. Quem é o centro dessa oração é Deus. Deus é o sujeito. Deus é o sujeito. O verbo é o conhecer, e o caminho do justo é o complemento. Quando você vai para a próxima oração diz assim, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é o sujeito dessa oração? O caminho dos ímpios. E o verbo? Perecer. E não tem complemento. Não tem complemento. Então, qual é a curiosidade da construção aqui do hebraico? O centro da vida dos justos não são os justos. O centro do caminho dos justos não é o justo. O centro do caminho do justo é Deus. É o relacionamento que ele tem com Deus, é o relacionamento que Deus tem com ele. E o centro do caminho do ímpio é ele mesmo. É aquele que comanda a própria vida, que dirige a própria vida, que segue os próprios caminhos. E o fim dele qual é? Perecer. Mas aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, aquele que é justo, é aquele que Deus conhece o caminho. É aquele que Deus se relaciona com, aquele que Deus vive com. Então eu sou objeto nas mãos de Deus. Não sou eu que comando o meu próprio caminho. Não sou eu que me sirvo. Eu sirvo os outros. Deus me usa para servir os outros. Essa é a mecânica da eleição que o Salmo 1 está relembrando a gente. Nós somos convidados por Deus a sermos canais de bênção para as outras pessoas. Nós somos convidados por Cristo, como diz lá em João capítulo 4, a sermos uma fonte que jorra a água da vida. Quando a gente bebe de Cristo, que é a água viva, nós nos tornamos fontes de águas vivas para as outras pessoas. O Salmo 1, nessa pequena construção de 6 versinhos, ensina a gente que a felicidade não está no serviço a você mesmo. A felicidade está no serviço aos outros. Está em se permitir ser usado por Deus para servir as pessoas. E como servir as pessoas? De muitas maneiras. Mas principalmente levando a elas
o amor que Deus deu para a gente, a graça e misericórdia que Deus deu para a gente, porque é isso que elas mais precisam. Elas precisam de comida, elas precisam de sangue, os bancos de sangue estão com o estoque baixo, elas precisam de água, elas precisam de emprego, elas precisam de um monte de coisa, mas, sobretudo, elas precisam sentir, através de nós, o amor que transformou a nossa vida. Que a gente possa, como diz o Salmo, que nós possamos ser como árvores que se alimentam de Deus, que se alimentam da água viva e que produzem fruto no tempo certo, mas folhagem o tempo todo. Que as pessoas possam ver em nós um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de calma, de tranquilidade. Que nós sejamos servidores e que as pessoas vejam Cristo através de nós. Podemos orar? Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tantos ensinamentos que a gente pode extrair de porções tão pequenas. E principalmente, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado Jesus Cristo, e porque, por causa do ministério dEle, por causa de tudo que Ele fez por nós, nós hoje temos a nossa vida transformada. Nós queremos Te servir, Senhor. Nós não queremos apenas guardar para nós todas as maravilhas que o Senhor fez. Nós queremos, como diz o Salmo 1, nós queremos ser essas árvores firmes e fortes, que dão frutos, que têm folhas que nunca murcham, e que por isso, Senhor, as pessoas possam se alimentar de nós, porque nós temos nos alimentado de Ti. Esteja com a comunidade 180, Senhor. Dirige a vida deles. Protege-os, guarda-os, guia-os. Que Teu Espírito esteja à frente deles. Esteja com o pastor Delmar, com toda a liderança. Que ele seja uma igreja que serve, levando o amor, a misericórdia e a graça de Cristo a todas as pessoas. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Edson, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, que Deus continue a abençoar o seu ministério, a sua família também, que muitas pessoas sejam abençoadas pela palavra que o Senhor sempre reflete e com tão boa vontade e clareza explana para todos nós. Obrigado de coração. Que Deus abençoe também a comunidade Nova Semente, o trabalho lindo que vocês têm feito em prol daquela cidade, das pessoas ali que precisam também. A gente tem visto com muita alegria o avanço do reino através da comunidade Nova Semente também. Então, a gente agradece e esperamos que em breve possamos recebê-lo de novo aqui nesse espaço do Zoom, mas principalmente na nossa comunidade, quando tudo isso se normalizar, que a gente possa contar com a sua visita aqui na comunidade 180. Obrigado de coração. Obrigado. Ronaldo, é com você, amigo. Obrigado, Michel. Obrigado, pastor Edson. Gente, estamos encerrando aqui nosso encontro, né? Foi muito especial estar junto mais uma vez. Obrigado a todo mundo que se dispôs a passar esse tempinho nesse fim de tarde de sábado, já entregando o sábado ao Senhor. Nós agradecemos a todas as pessoinhas que tiveram essa disposição de ficar um pouco com a gente aqui na sala do Zoom. E olha, nosso convite é para que no próximo sábado, nesse mesmo horário, a gente possa mais uma vez se reunir, cada um em sua casa, mas juntos aí no coração, por meio dessa plataforma, dessa possibilidade que a tecnologia nos oferece, né? Enquanto a gente não pode estar junto novamente na nossa igreja, no nosso templo, no nosso auditório. Deus abençoe todo mundo. Valeu mesmo, gente. Ó, e não esqueçam, né? Aquele pedidozinho básico tá ali, né? No Facebook também da comunidade. A nossa live está terminando. Depois que terminar também, quem sabe você compartilha o vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas pela mensagem do pastor Edson. Pastor Delmar. Oi. Um último tchau aí também, pastor. Fica à vontade. Olha, eu quero agradecer ao pastor Edson pela disposição de estar aqui conosco, a essa equipe aí que organiza, que faz tudo acontecer, especialmente ao Michel, que é o nosso expert aqui no Zoom. Ele tem sido uma ajuda fundamental para que essa ferramenta funcione bem. E que Deus abençoe a todos vocês e que muito, muito em breve a gente possa estar reunido no nosso lugar, tudo organizado, tudo certinho, e podendo se abraçar e comungar e adorar junto ao Senhor. Isso sim vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe a todos. Semana muito abençoada. Boa semana, gente. Até nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa semana. Até mais. Semana. Valeu, pessoal.